Agora na Mensagem, você fica por dentro dos principais eventos da nossa diocese. Vanessa Oliveira apresenta Diocese em Movimento. Olá, muito bom dia. Estamos chegando com mais um espaço de informação aqui na Rádio Mensagem. Hoje, dia 1º de novembro de 2014, um sábado. O programa Diocese em Movimento tem a produção e a apresentação de Vanessa Oliveira. A coordenação de jornalismo é de Donizete Eugênio. A direção é de Fernando Menegatti. E a supervisão geral do Padre Pedro Graciano Júnior, o Padre Pedrinho. E a partir de agora, a Rádio Mensagem abre espaço na divulgação dos fatos e acontecimentos para todos os ouvintes de nossa diocese. Diocese composta pelas cidades de São José dos Campos, Jacareí, Igaratá, Monteiro Lobato, Paraibuna e Santa Branca. Diocese em Movimento, um programa de formação e informação. Já estamos no ar. Mensagem. O Dia de Finados é uma data de grande importância para a Igreja Católica. Para entender mais sobre esse dia, neste sábado no programa Diocese em Movimento, nós vamos conversar com o diácono Sebastião Marques Andrade, ele que pertence à Paróquia Imaculada Conceição, aqui de Jacareí, e hoje participa conosco no programa Diocese em Movimento. Diácono Sebastião, muito bom dia, seja bem-vindo à Rádio Mensagem. Bom dia, Vanessa, bom dia aos radioouvintes. É um prazer enorme estar de volta a essa rádio. Sempre eu tenho sido muito bem acolhido aqui na rádio e espero poder também ajudar em alguma coisa as pessoas a respeito do Dia de Finados. Nós que ficamos muito felizes, Diácono, em recebê-lo aqui em nossos estúdios para falar um pouquinho para a gente desse tema. Já esteve aqui em outras ocasiões, não no Diocese em Movimento, mas aqui na rádio falando sobre este tema por volta de 2011 e hoje volta novamente à casa para falar um pouquinho para a gente sobre esse tema. Hoje é sábado, dia 1º de novembro, muitas pessoas já estão se preparando ou refletindo sobre o Dia de Finados, que é amanhã, domingo, dia 2. Eu gostaria que o senhor iniciasse, Diácono, falando um pouquinho para a gente sobre essa história de finados, né? Como é que surgiu o Dia de Finados para nós católicos? Então, desde a igreja primitiva, há um costume dos fiéis de visitarem os túmulos, principalmente o túmulo dos mártires, túmulo daqueles que deram a vida pela fé. E dessa atividade, ou também desse costume, no século XIII é que foi instituído realmente o Dia dos Fiéis Defuntos, que na verdade não é o Dia dos Mortos. E isso nos faz lembrar que a Igreja Católica ela é a igreja triunfante, militante e padecente. Então, na verdade, a comemoração dos fiéis defuntos, ela traz essa unidade da igreja e traz também essa recordação de que mesmo as pessoas, nossos entes queridos, que já partiram, eles continuam na nossa memória, continuam na nossa vida, continuam principalmente aqueles que nos ajudaram em vida, eles continuam sempre no nosso coração. Nós o mantemos viva a lembrança deles. Haja vista que às vezes, mesmo nas festas, as pessoas se lembram, olha, por que fulano não está aqui conosco mais uma vez? Então, nesse dia de finados, é mais uma maneira de homenagear essas pessoas, principalmente nossos antepassados. Agora, Diácono, muitas pessoas nesse dia, né, acaba se fechando um pouco. O dia de finados para a igreja, o que a igreja diz? É um dia de tristeza ou não? Porque muitas pessoas se entristecem, ficam, né, meio tristes, meio aborrecidos. Como é que fica essa situação? Normalmente, quando se perde um ente querido, a dor é bastante grande.
Eu costumo dizer, às vezes, às pessoas, quando nós vamos fazer encomendação de corpos, de que a dor de alguém ninguém consegue sentir. A dor é algo intrínseco da pessoa e você não consegue, você pode até sentir compaixão por aquela pessoa. Isso é padecer junto, mas sentir a mesma dor é impossível. Então, às vezes, ainda é uma perda recente, é uma perda de um ente muito próximo. Então, às vezes, as pessoas se esquecem de que mesmo a morte, ela não é o fim de tudo. A morte é uma passagem para uma outra realidade, uma realidade muito mais bonita e que é eterna. Realmente, porque às vezes as pessoas se entristecem de uma maneira, né, como se tivesse tudo acabado, né, aquele velho ditado, a pessoa morreu, acabou, mas a gente que crê, né, isso é diferente, né, diácono? Então, para a pessoa que crê, a vida não é tirada, mas a vida é transformada, como sempre costuma o Padre Pedro falar nas missas, e principalmente é um trecho do ofício dos defuntos, que se reza até quando o dia de finados não cai no domingo, nós rezamos o ofício dos defuntos. Então essa frase é muito bonita. A vida não é tirada, ela é transformada. Então a transformação que existe daquela vida onde nós temos momentos de felicidade, onde esses momentos de felicidade nos deveriam remeter a essa felicidade eterna que nós só teremos após a morte. Então, essa vida nova, esse renascimento em Deus é que nos deve levar à felicidade plena. Mas não adianta, né? Nós sentimos, nós choramos, nós pranteamos aqueles que nós perdemos. Ou melhor, que Deus pediu de volta porque nos deu para nos acompanhar aqui na Terra. Sem dúvida, é uma missão, né? E a gente volta para casa, né? Diácono, agora falando um pouquinho em relação a uma tradição, nós temos a tradição de sempre no dia de finados visitar os cemitérios, né? Ir até o túmulo do nosso ente querido, nosso familiar, do nosso amigo. O que a igreja diz alguma coisa sobre a saída ao cemitério? Inclusive, eu aproveitei para trazer o diretório litúrgico, porque nesse dia, a visita ao cemitério, ela concede indulgência plenária só aplicável aos defuntos. Então, esse costume de visitar o cemitério, de rezar junto ao túmulo, de acender velas, principalmente de acender velas, porque a vela sempre tem o símbolo da luz, o símbolo de iluminar o caminho da pessoa. Então, ela traz, essa visita, ela vai trazer não para nós, mas para os fiéis defuntos, vai trazer indulgência plenária. E se rezar também o Pai Nosso e o Credo em lembrança do Santo Padre, o Papa, também concede indulgência plenária só aplicável aos defuntos. E muita gente também aproveita esse momento para rever até os familiares, porque é um momento triste, onde se recorda a morte de alguém, mas é um momento também em que as pessoas podem se ver, podem trocar as novidades, e muitas vezes famílias se reencontram, famílias até se voltam a um bom ambiente através desses momentos. Então a igreja sempre ela foi a favor desses momentos, tanto que nós teremos 5 ou 6 missas no cemitério no dia de finados. É isso mesmo. Daqui a pouquinho o Silvio de Castro vai trazer para a gente aí os horários e locais de missas dos cemitérios neste dia de finados, domingo. Agora, diácono, ainda falando sobre cemitério, algumas pessoas
têm assim um certo problema em ir a cemitério. Tem pessoas que não gostam, não se sentem bem indo a velórios, a cemitérios. Como é que fica essa situação? Tem algum problema em não ir? O que a igreja fala sobre isso? Ou eu posso fazer a minha oração de casa, acender a minha vela em casa? Fala um pouquinho pra gente sobre essa situação. Porque tem pessoas que às vezes realmente não se sentem bem, né, ao ir aí e evitam ir ao máximo em cemitério ou mesmo em velórios. Então, mesmo as pessoas que rezarem em casa, rezarem sozinhas, elas também conseguem essas indulgências plenárias em favor dos fiéis defuntos. Não há essa necessidade. Como é um dia santo de guarda, aí sim, pelas leis da igreja, os mandamentos da igreja dizem que nós devemos participar de missa nos dias santos e nos dias de guarda. Aí sim, mas não necessariamente a pessoa terá que ir ao cemitério. Ela pode participar da Santa Missa em sua comunidade, paróquia. Rezar em casa, mas como cristão também participar da missa como nos manda a Santa Madre Igreja. Agora, Diácono Sebastião, muitas pessoas ainda têm dúvidas, né? Às vezes a gente se pega pensando, né? Morreu, tá lá no purgatório. O que vem a ser esse purgatório? Eu gostaria que você falasse um pouquinho pra gente desse termo que é tão usado, mas que ainda, infelizmente, as pessoas se pegam em dúvidas. Você tem empréstimo no banco? Não. As pessoas que pegam empréstimo no banco, elas pagam juro. Então, para nós, a ideia de purgatório, mesmo que através do sacramento da confissão eu tenha recebido o perdão dos meus pecados, ainda sobra um jurinho. Então, é esse juro que normalmente nós entendemos que, por uma graça de Deus, Ele nos concede esse tempo de purgatório, quer dizer, purgar, limpar, tornar mais claro, não é? Então, e é um tempo que nós não podemos estipular, não existe tempo na eternidade. Então, ele pode ser um tempo que seja 1 minuto, 1 mês, 1 ano. Não há como você colocar na visão de eternidade o tempo que nós temos aqui na Terra. Então, realmente, até algumas pessoas dizem que rezam não para ir para o céu, mas para ir para o purgatório, porque a esperança do cristão, ela é uma esperança definitiva. Nós sabemos que um dia estaremos com Deus no céu. Então, o purgatório é uma garantia de que nós iremos também um dia para o céu. Tá aí uma explicação para você, ouvinte da Rádio Mensagem. Agora, diácono, juízo final. É um termo também que a igreja fala, mas principalmente os leigos, fala bastante isso. Lá no juízo final vai acontecer tal coisa. Claro que ninguém sabe ao certo, mas eu gostaria que você falasse um pouquinho para a gente sobre isso, diácono. É um pouco difícil de falar a respeito de juízo final, porque, na verdade, a partir do momento em que nós acreditamos que houve uma morte, o nosso corpo morreu, há uma passagem para uma eternidade. E nesse momento já há um juízo particular. A nossa própria consciência livre de todos os impedimentos que nós temos pela matéria, ela vai enxergar claramente todas as coisas. E ela enxergando claramente todas as coisas, ela já vai passar por esse juízo particular. E é lógico que esse juízo particular já vai lhe dar a destinação final: céu, inferno, purgatório. E muita gente ainda pensa naquele inferno com fogo, com labareda, o capeta chuchando com o garfo de 3 pontas ou 4 pontas. Mas, na verdade, só o dia estar longe da presença de Deus já deve ser um grande sofrimento. Então, esse tempo de purgatório é um tempo que nós ainda estamos longe de nos unir definitivamente a Deus. E a igreja ainda, ou melhor, a igreja acredita nesse tempo de purgatório. Nós ainda temos um tempo de purgatório sim a cumprir para ter
felicidade completa em Deus. Muito bem, neste sábado, dia 1º de novembro, conversando com o diácono Sebastião Marques Andrade, ele que pertence à paróquia Imaculada Conceição de Jacareí, falando sobre o sentido do dia de finados, amanhã, domingo, dia 2 de novembro, falando um pouquinho para a gente sobre este tema. Nós vamos a um rápido intervalo e voltamos já já. Estamos apresentando Diocese em Movimento. 10h20. Campanha de Natal. Os desafios deste ano continuam e nós, da Rádio Mensagem, queremos agradecer por tudo que você, sócio fiel, tem feito até agora por este veículo de evangelização, com suas orações e contribuições, e desejamos muitas graças em sua vida. Para que o anúncio da Boa Nova permaneça sendo difundido pelas ondas do rádio, precisamos mais uma vez do seu sim para a Campanha de Natal. Nos meses de novembro e dezembro, além da sua contribuição mensal, será enviada uma mala direta e os boletos dos 2 meses para que você possa colaborar com 5, 10, 15, 20 reais ou mais, de acordo com o seu coração, e nos ajudar nesta campanha. Mesmo que você não receba os boletos, ainda poderá colaborar diretamente nas livrarias católicas, secretarias paroquiais e aqui na Rádio Mensagem. Campanha de Natal. Mensagem. A colaboração que vai fazer a diferença. Voltamos a apresentar Diocese em Movimento. Muito bem, estamos de volta com o programa Diocese em Movimento neste sábado, dia 1º de novembro de 2014. Hoje nós estamos conversando com o diácono Sebastião Marques Andrade, ele que pertence à Paróquia Imaculada Conceição aqui de Jacareí, nos falando sobre o Dia de Finados. Mas antes de continuar o nosso bate-papo, Silvio de Castro está na linha querendo falar conosco e hoje ele traz as informações dos locais, horários das missas de finados amanhã, domingo, dia 2 de novembro. Silvio, muito bom dia. Olá, Vanessa, bom dia para você, bom dia também aos ouvintes do programa Diocese em Movimento. Um bom final de semana a todos vocês. Vamos conferir, gente, os horários e os locais das missas de finados amanhã, domingo, dia 2 de novembro. Em São José dos Campos, cemitério Padre Rodolfo Comorec. Centro, horário das missas às 7, às 9, às 11, às 14 e às 16 horas. Na Catedral de São Dimas, lá no Jardim São Dimas, também em São José, tem missa às 8 e à noite às 19h30. No cemitério Horto São Dimas, no Jardim Universo, tem missa às 7, às 11 e às 15 horas. No cemitério municipal Colônia do Paraíso, no Jardim Morumbi, tem missa às 7, às 9 e às 16 horas. No cemitério distrital de Eugênio de Melo, lá no distrito de Eugênio de Melo, tem missa às 8, às 10 e às 16 horas. Esses são os horários e os locais das missas de finados, tá? Em Monteiro Lobato, na paróquia Nossa Senhora do Bom Sucesso, tem missa às 8 e às 19 horas. Em Paraibuna, no cemitério do Centro, tem missa às 7, às 9 e às 11 horas. No cemitério do Cedro, tem missa às 10 horas. Na igreja do Rosário, tem missa às 19 horas. Em Jacareí, no cemitério Parque Santo Antônio, lá no Parque Santo Antônio, tem missa às 10 horas. No cemitério Memorial do Vale, lá na rodovia Geraldo Scavone, tem missa às 16 horas. Amanhã é domingo, dia 2 de novembro. No cemitério municipal do Avaí, tem missa às 7, às 9, às 11, às 14 e às 16 horas. E em Santa Branca, no cemitério da Irmandade do Santíssimo, tem missa às 8 horas e no cemitério municipal tem missa às 16 horas. São os locais e os horários das missas de finados amanhã, dia 2 de novembro. Vanessa, um grande abraço para você, bom final de semana, bom feriado e a gente volta na semana que vem. Obrigada, Silvio de Castro, pelas informações aqui no Diocese em Movimento. Bom final de semana para você também. Continuamos com o diácono Sebastião Marques falando sobre este assunto, finados. Nós vamos para o intervalo. Eu tinha questionado o senhor sobre o juízo final. O senhor nos falou sobre o juízo particular. Eu gostaria que o senhor falasse para a gente um pouquinho sobre o juízo final, que muitas pessoas temem. Enfim, muitas pessoas falam sobre esse momento.
Mas o momento do juízo final, ele é muito menos importante do que do juízo particular. Porque no juízo particular, a nossa destinação já está acertada. Então, no juízo final, só é ratificado aquilo que aconteceu no juízo particular. Então, realmente tem que se preocupar com o particular, com o meu. Eu sempre digo nos velórios que, ao invés de nós nos preocuparmos com aquele que já morreu, nós deveríamos nos preocupar muito mais de como estamos nos preparando para esse momento. Porque da maneira como vivemos, é a maneira como nós morreremos também. Agora, diácono, sobre essa questão do próprio dia de finados, a Bíblia tem algum apoio? A Bíblia fala alguma coisa sobre esse dia de finados? Ou mesmo em relação para os nossos ouvintes aí, né, pegarem alguma passagem bíblica e entenderem um pouco mais? Nós só temos uma passagem, acho que é Macabeus, onde o Macabeus ele se importava em ir aos campos de batalha, recolher os corpos das pessoas que morriam na batalha, para que elas não ficassem expostas, e ao fazer o enterro dessas pessoas, ele rezava por essas pessoas. Então, esse é o único relato bíblico que eu conheço que fala a respeito desse respeito aos mortos e oração pelos mortos. Esse é um costume mais da nossa igreja primitiva, das primeiras comunidades, onde muitas vezes as pessoas eram martirizadas mesmo antes de receber o batismo. Então, era um costume ir até o túmulo dessas pessoas e rezar também por elas, porque nós aí, até na igreja, se tem o batismo de sangue, que são aquelas pessoas que estão se preparando para o batismo, mas são martirizadas antes de conseguirem a concretização desse ato em sua vida. Agora, diácono, sobre missa de sétimo dia. Muitas pessoas se preocupam, né, com a missa de sétimo dia. A partir de quando que eu conto para dar sétimo dia? Tem que ser no sétimo dia, não pode ser no nono. Enfim, eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho para a gente. O que a igreja diz sobre a missa de sétimo dia? Que importância desse dia? Infelizmente, nos dias de hoje, a missa de sétimo dia se tornou uma festividade, uma celebração, e nós percebemos claramente quando, principalmente durante a semana, as missas lotam, sétimo dia de alguém importante. Mas, na verdade, o importante é rezar por essas pessoas. Se a missa de sétimo dia vai ser celebrada no sétimo dia, e eles costumam contar o dia da morte para fazer a celebração. Por exemplo, alguém morre no domingo, o sétimo dia seria no próximo sábado. Mas, de qualquer maneira, a lembrança de rezar por essas pessoas é que é importante. Não é importante o dia, a hora, nem nada. Então, o costume é rezar pelos fiéis defuntos, aqueles que nos são muito caros. Agora, diácono Sebastião, uma pergunta que chega aqui dos nossos ouvintes sobre algumas tradições. O pai de uma pessoa sempre disse que no dia de finados não deve comer carne, não deve fazer muitas atividades, deve ser um dia de tranquilidade. Isso é um mito? É uma tradição? É cultural? O que é isso? É só cultural, porque não há nenhuma prescrição a respeito. Está certo que se nós quisermos nos recolher, quisermos pensar aquilo que eu disse há pouco, ao invés de pensar na vida daquele que já se foi, pensar como que eu estou me preparando também para o meu dia, que com toda certeza vai chegar. A única certeza que nós temos é de que um dia nós também teremos que partir para nos encontrar com nosso Pai e prestar contas daquilo que nós fizemos. Agora, esse recolhimento, essa atenção maior, são costumes que às vezes, principalmente as famílias mais tradicionais, mais religiosas, ainda mantêm até hoje.
Agora, Diácono, nós sabemos que muitas cidades já não estão tendo mais capacidade em seus cemitérios para conseguir ali realmente ter diversos túmulos. Jacareí, a gente sabe que, né, os 2 cemitérios que nós temos, 3 cemitérios que nós temos, mas os 2 públicos são mais conhecidos, já estão praticamente lotados. A igreja, ela fala alguma coisa sobre a cremação, porque as pessoas ainda têm alguns... tem dúvidas sobre isso e às vezes fica meio, né, sem saber, a igreja aprova, não aprova, como é que fica tudo isso? O grande problema é que às vezes nós pensamos na ressurreição dos mortos, imaginando que a ressurreição será com o mesmo corpo que nós tivemos agora nessa vida. Mas a ressurreição dos mortos, nós ressuscitaremos com um corpo glorioso, não como Jesus Cristo, mas um corpo glorioso, um corpo espiritual. Não será mais um corpo material. Então a igreja, nos últimos tempos, não tem mais colocado empecilhos a que se faça a cremação das pessoas que morreram. Mesmo as pessoas que vão ser cremadas podem receber os sacramentos, podem ter o seu corpo velado até nas capelas e pode também ter a encomendação dos corpos. Não existe nenhum empecilho da igreja para isso mais não. Agora, Tiago Sebastião, para a gente, nós estamos chegando aqui ao final do nosso programa, para quem vai ao cemitério no dia de finados, né? Hoje é sábado, amanhã é dia de finados, qual que é a orientação do senhor? As pessoas devem ir, fazer suas orações, como o senhor disse, é um momento importante, porque às vezes as pessoas realmente se encontram. Já vi mesmo agora, o senhor falando, a gente recorda, de famílias inteiras se encontrando, porque às vezes se afastam, né, pela correria do dia a dia, chega ali ao momento de se ver. Quais são as orientações que o senhor dá quanto diácono para essas pessoas que vão até os cemitérios? Olha, na verdade, eu particularmente considero que o cemitério é um lugar tão tranquilo, tão gostoso de se estar, porque não há perigo nenhum, não há risco, lá dentro você não vai ser assaltado, e esse receio dos mortos, ele não tem muito sentido, porque na verdade aquele que morreu, ele não pode me fazer mal algum. O que pode acontecer muitas vezes é que a pessoa não se sinta bem dentro do cemitério, assim como ela não se sente bem dentro de um hospital ou dentro de uma cadeia. Mas não existe nenhum empecilho para que a pessoa possa fazer essa prática. Muito pelo contrário. Essa permanência no cemitério pode nos trazer aquela reflexão que eu sempre gosto de repetir. Um dia nós também estaremos lá. Agora, diácono, para quem está nos acompanhando, tem essa dificuldade realmente de aceitar a morte. Muitas pessoas não conseguem aceitar a morte. Qual é a palavra do Senhor? De que maneira as pessoas devem enfrentar o luto, né? Como o Senhor disse, um dia seremos nós, né? Então a gente pode se preparando para isso. Mas para quem está passando por essa situação, às vezes perdeu alguém essa semana, está tudo muito recente, ou perdeu faz anos e anos, mas ainda guarda aquele sentimento. Eu tenho a impressão que a pessoa deve chorar, deve sentir. A dor é dela, é própria. Ninguém tem o direito de dizer à pessoa: olha, você não pode estar sofrendo, você não sofra por causa disso. Na minha opinião, a pessoa pode sentir todas essas angústias, tudo, porque normalmente a morte nos tira algo que nós temos. Lembrando-se também, né, que mesmo volto a repetir a frase do ofício dos defuntos. A nossa esperança é muito maior. Nós devemos, sim, cultivar essa esperança de que a morte não é o fim. A morte, ela não é o fim de tudo. Ela é uma passagem e depois dessa morte, às vezes até se fala que Deus colocou a morte no fim da vida do homem como uma coisa boa, porque nós não podemos viver eternamente aqui na Terra. E a felicidade aqui na Terra nós só temos em momentos de felicidade. Esses momentos de felicidade nos deveriam remeter à felicidade eterna no céu.
Então, se a pessoa não se sente bem, se a pessoa sofre, o sofrimento é dela. Ninguém tem o direito de dizer a ela que não deve sofrer, que não deve chorar, só que ela não deve perder a fé em Deus. Por quê? Porque muitas vezes nós perguntamos, por que Deus? Por que aconteceu isso comigo? Por que aconteceu isso com aquela pessoa? Mas, na verdade, às vezes pode ser um ato de amor de Deus, de querer aquela pessoa junto dele novamente. Diácono Sebastião, para a gente encerrar, eu gostaria que o senhor deixasse aí uma mensagem para os nossos ouvintes, uma bênção também especial para quem está nos acompanhando neste sábado e que está também se preparando ou preparando o seu coração para esse dia de finados amanhã, domingo. Só uma historinha que um padre africano contou a respeito desse costume de se levar as coisas aos mortos. Na África, em algumas aldeias, tem-se o costume de derramar-se vinho no túmulo dos mortos. E aí um missionário chegou a essa pessoa e perguntou, mas o defunto não bebe vinho. Por que você está derramando vinho no túmulo dele? Aí ele virou para o padre e falou, mas o seu defunto também não cheira flores. E você leva flores para o enterro dele. Na verdade, esse dia de finados deve ser comemorado como um momento também de alegria, um momento de se entender que a vida ela não se resume a esse 50, 60, 70, 80 ou mais de 100 anos que nós passamos aqui na Terra. Nós devemos entender que a felicidade eterna é muito maior do que aquela que nós possamos ter aqui enquanto estamos vivos. E eu gostaria de encerrar pedindo à nossa mãe, Maria, lembrando sempre que ela, quando estava aos pés da cruz, ela ficou firme, forte, vendo seu filho morrer injustamente, seu filho padecendo injustamente, mas ela ficou ali firme. Eu gostaria que ela, então, levasse a todos os corações daquelas pessoas que sofrem um refrigério, um alívio, um sentido de coragem, um estímulo de coragem para que possam enfrentar também todos esses momentos, às vezes, dolorosos da vida. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão de Nossa Senhora, a quem nós gostamos de chamar Nossa Senhora Aparecida, desça e permaneça para sempre sobre todos vocês a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Diácono Sebastião Marques Andrade, muito obrigada mais uma vez pela participação aqui na Rádio Mensagem, nesse bate-papo, falar um pouquinho aí desse tema amanhã, domingo, dia de finados. Obrigada pela participação e até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço e gostaria de parabenizar a rádio por sempre estar levando aos ouvintes as informações melhores e mais recentes. Obrigada, Diácono Sebastião. Obrigada a você que nos acompanhou neste sábado no programa Diocese em Movimento. Estaremos de volta, se Deus quiser, na segunda-feira no Jornal da Mensagem. Ótimo dia a todos.